Você é bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazie de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Boa noite, que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em seu coração, esteja no seu lar, e é no nome do Senhor Jesus que esse culto está aberto. Curve as vossas frontes e vamos orar.
Santo e eterno Deus, na tua presença eu me coloco, Pai. E nesse momento, eu declaro que essa casa é sua, esse lugar é seu, Pai. Que tudo que seja falado aqui seja para a honra e glória do seu nome, Pai. Que tu possa, Senhor, tocar em minha vida, me usar, Senhor, segundo o teu propósito. Tira tudo que atrapalha verdadeiramente a minha comunhão contigo, Senhor. E eu me coloco na sua presença, Senhor, para ser usada conforme a tua vontade. Santo eterno Deus, toque no coração de todas as pessoas que estão ali do outro lado nos ouvindo. Que o propósito que tu tens, Senhor, para falar para nós nessa noite, para salvar lares, para salvar famílias, possa atingir corações, possa atingir vidas. Eu te peço isso em nome do teu Filho Jesus, agora e sempre. Amém. Hoje o culto está na responsabilidade do grupo de mulheres. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando de algo que tomou conta do meu coração e tenho certeza que assim fez com o coração de todas as mulheres da diretoria do grupo feminino. Por volta de março de 2021, a diretoria do grupo de mulheres da Igreja Adventista Boa Semente iniciaram um propósito. A leitura do livro A Experiência da Mesa, o segredo para criar relacionamentos profundos, de Dev Titus. Livro recomendado por uma de nossas irmãs. Após nosso encantamento, após Deus falar conosco, decidimos dividir com vocês nosso aprendizado. Me emocionei por diversas vezes na leitura do livro. Percebi quantas coisas eu fiz correto, percebi quantas coisas errei e como deixei escapar algumas coisas que aparentemente pareciam pequenas, porém aprendi que faz total diferença. Durante essa semana, eu não sei se vocês acompanharam, vocês devem ter visto nas nossas redes sociais algumas postagens falando sobre a experiência da mesa. Nossa intenção foi, além de despertar, aguçar a sua curiosidade, mas mais ainda colocar em prática algo que falou muito ao nosso coração, que falou muito conosco. Algumas das nossas postagens são recentes, porém outras eram experiências antigas que cada um de nós tínhamos. O legal é que um dos nossos propósitos, que era aguçar a curiosidade das pessoas, foi atingido. Eu tive várias amigas me perguntando, mas o que é isso, a experiência da mesa? E é muito legal saber que causou o interesse, a curiosidade em saber o que se tratava a experiência da mesa. O meu desejo sincero é que essa noite possa ser uma noite de aprendizado, que essa noite possa ser uma noite que você seja tocado por essa palavra, como eu fui, como o grupo de mulheres da Igreja Adventista Boa Semente foi. Que essa noite seja uma noite de recomeço, que essa noite você possa escrever uma nova história. Que a experiência da mesa possa trazer mudanças, que possamos aprender o segredo para criar relacionamentos profundos. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, o teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair o teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai.
está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer da mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que é preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu agir como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer a tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer da mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Pode entrar na casa do pão. Não há misérias nem faltas aqui. Vem saciar a fome do coração, descobrir o mistério. Ele nutre por ti um amor que é maior que o mundo. Morreu para que sua vida seja tão cheia de alegria. Paz, paz, oh, oh, oh. Paz, paz, oh, oh, oh. Pode entrar, se alegrar sem medir, sabendo que nele mentiras não há. As paredes são mesmo assim, não são fachadas, são pra colorir. Ele nutre
por ti, um amor que é maior que o mundo, morreu para que sua vida seja tão cheia de alegria e paz, 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 o teu reino é a paz, 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 paz. Cansei de me entender, cansei de me entender. É mais do que eu posso imaginar. E Ele é poderoso pra fazer infinitamente mais. Paz, paz, O livro A Experiência da Mesa, O Segredo para Criar Relacionamentos Profundos, foi escrito pela americana Dev Titus. Dev Titus é casada com Harry Titus há 57 anos. O casal tem 2 filhos, 5 netos e 11 bisnetos. Mas como nasceu a Experiência da Mesa, para vocês entenderem um pouquinho? Dev é uma palestrante com reconhecimento internacional. Ela foi convidada em 2000 para ser oradora principal em um congresso para mulheres em Fresno, Califórnia. Ela falou para aproximadamente 4.000 mulheres. O congresso foi incrível. As mulheres passaram juntas momentos de amor, louvor, adoração, renovação e obtiveram uma experiência profunda e verdadeira. Quando ela retornou para sua casa, ao invés dela se encontrar animada e com a alegria do Senhor, chegou em casa se sentindo frustrada, vazia. Algo dentro dela dizia que estava errado, que estava faltando. Um dia depois de voltar desse congresso, ela em casa, pensativa, ela pega a sua Bíblia, senta-se em uma cadeira, onde ela denominou essa cadeira um lugar que ela tinha em sua casa para falar com Deus. E começou a pensar que não basta os participantes apreciarem o louvor sincero, o ensino sólido e depois, ao retornarem para suas casas, se depararem com uma família magoada, dividida. Ela acreditava que as mensagens ouvidas em congressos, ouvidas dentro da igreja, eram muito importantes. Porém, não estavam sendo, ou melhor, não estavam fazendo uma diferença duradoura na vida das pessoas e dos seus relacionamentos. Dev e seu esposo ouviram de um dos mais notáveis estatísticos do mundo sobre a fé e a cultura cristã das famílias norte-americanas, que chama George Barna. Uma pesquisa que mostrava os índices de divórcios entre as famílias que frequentavam as igrejas e as famílias que não frequentavam. Nessa pesquisa, Barna apresenta dados relevantes que mostram que as famílias norte-americanas que iam à igreja se separavam mais do que as famílias norte-americanas que não tinham esse hábito. Ainda pesquisas evidenciam que casais brasileiros se separam em um percentual de 2%
a mais que os norte-americanos. Essa estatística a deixou muito triste e ela começou a se questionar: Senhor, o que está acontecendo? Por mais que sabemos que o inimigo de nossas almas, Satanás, sempre vai lutar contra as famílias e principalmente contra as famílias que servem a Cristo, será que há algo errado que estamos deixando escapar? Ela pensava. Mas se estamos deixando escapar, o que estamos deixando escapar? Durante vários meses continuou buscando nas Escrituras o que deixamos escapar, Senhor. A resposta a essa pergunta foi uma pequena palavra que lhe veio à mente: mesa. Isso mesmo, mesa. Ela não pensou muito sobre o assunto, afinal, mesa não parecia uma palavra espiritual. Ela buscando do Senhor uma resposta e vem mesa. Mesa na mente dela não era algo espiritual. Porém, a palavra persistia em sua mente e isso prosseguiu durante alguns dias. Curiosa a respeito da palavra mesa, que não saía de sua cabeça, ligou para uma amiga, né? Uma amiga que gostava muito, e essa amiga tinha um programa de computação sobre a Bíblia. E pediu que a amiga pesquisasse sobre a palavra mesa na Bíblia. A amiga pesquisa e no dia seguinte leva até ela todos os textos de Gênesis e Apocalipse que incluíam a palavra mesa na Bíblia. Ela começa a ler os textos e buscar, com a orientação do Espírito Santo, o princípio divino da mesa. Ela ficou extremamente pensativa, porque em 35 anos de pregações, ela e o marido nunca haviam pensado sobre a mesa. O que a Bíblia nos ensina sobre a mesa? Não relacionei todos os textos da Bíblia referente à mesa, afinal são muitos, mas separei alguns e através deles podemos ter grande percepção e entendimento com vários acontecimentos da Bíblia, como esses vários acontecimentos foram marcados em uma mesa. A primeira vez que a palavra mesa aparece na Bíblia é em Êxodo 25. Nesse capítulo, Deus dá a Moisés instruções bem detalhadas sobre os móveis que deveriam ser colocados no tabernáculo, o primeiro lugar oficial de congregação do povo. Vamos entender quão mágico é esse momento. Deus é o arquiteto. Cria o conceito e a estética da construção. E Moisés é o mestre de obras. O primeiro móvel que Deus instrui a Moisés construir para o tabernáculo foi a Arca da Aliança. O móvel seguinte que Moisés recebeu a ordem divina de construir para o tabernáculo foi a mesa do pão da presença. Êxodo 25, 23 nos fala: também farás uma mesa de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. Côvado, se nós formos estudar, é a medida que vai da ponta do nosso dedo médio até o nosso cotovelo, é esse antebraço. E o côvado, ele mede aproximadamente 45 centímetros. Reescrevendo o texto de Êxodo 25, 23, está dizendo assim: faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Na época, embora os egípcios já tivessem construído mesas, era bem diferente da proposta para o tabernáculo. As mesas dos egípcios eram tipo plataforma de metal ou de pedra, com a função de não deixar objetos no chão. Porém, a mesa que Deus instrui para Moisés construir eram mesas onde as pessoas conseguiam se sentar ao redor dela. A mesa que Moisés construiu tinha condição de servir alimentos e de colocar cadeiras embaixo dela, parecida com a mesa que nós temos aqui hoje, tá? Muito semelhante às mesas usadas nos dias atuais. A mesa usada no tabernáculo tem aproximadamente as mesmas medidas das mesas usadas nos dias atuais. É isso que eu estou dizendo para você. Lembre-se que isso aconteceu aproximadamente mais de 1000 anos antes de Cristo.
Continuando, em Êxodo 37:16, e fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas. Escudelas são tigelas de madeira, e as suas cobertas com que haviam de cobrir. São objetos semelhantes aos que nós usamos nas nossas refeições hoje. Pratos, tigelas, talheres. O Evangelho de Lucas fala de 10 momentos cruciais da vida de Cristo, e cada um deles ocorre durante uma refeição. Jesus gostava de compartilhar refeições. A Bíblia está cheia de momentos ao redor da mesa. Em Lucas 15:2 fala: e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ao longo do ministério terreno de Jesus, vamos ver muitos exemplos dele partilhando refeições com as pessoas consideradas pecadoras, excluídas da sociedade, como o leproso de Simão, que é citado lá em Marcos 14:3. Em João 12, do 1 ao 8, Jesus jantando com pessoas quando visitou o lar de Lázaro 6 dias antes da Páscoa. Importante que nenhum dos discípulos, quando a gente vê a última ceia, quando a gente vê lá em Lucas 22:15, que mostra um dia anterior à crucificação, a ceia preparada, e Jesus preparou para os 12 discípulos, sentaram-se à mesa. O mais importante é que nesses 12 discípulos, ele não excluiu nenhum, tá? Inclusive o homem que o trairia, inclusive o homem que o negaria enfaticamente. Em Lucas, mostra que 24:13, nos mostra Jesus depois da ressurreição, caminhando pela estrada para Emaús. Jesus encontra com Cleopas e seu amigo. Eles não reconhecem Jesus. E por coincidência, Cleopas e seu amigo estavam conversando sobre o que havia acontecido com o mestre. Porém, Cleopas e o amigo convidaram Jesus. Começou a entardecer, eles convidaram Jesus para que fosse à sua casa. E aí, Jesus senta-se à mesa com eles para uma refeição. Eles não percebem que é Jesus que está à mesa. Porém, nós vemos em Lucas 24:30-31, Jesus toma o pão, dá graça, parte o pão e entrega para Cleopas e seu amigo. Então, nesse momento, os olhos deles foram abertos e assim reconheceram o mestre. Se nós formos em Apocalipse, o último livro da Bíblia, ó quão lindo é isso. Nós começamos em Gênesis, nós estamos em Apocalipse. E Apocalipse 19:9 diz: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Deus está separando um lugar à mesa que ele preparou para o banquete do casamento do Cordeiro. Ao encontrarmos o noivo, o nosso noivo, Jesus, quando ele vier buscar a sua noiva, a sua igreja, iremos nos assentar à mesa para cear. Em Êxodo 25:30, e sobre a mesa porás o pão da presença perante a minha face continuamente. Quem é o pão da presença? O pão da presença é Jesus. Na mesa, quando nos assentamos à mesa, temos a oportunidade de experimentarmos o pão da presença. A presença redentora de Jesus, que fortalece nosso casamento, que une nossa família e alimenta o nosso coração. Quando sentamos à mesa e agradecemos o alimento, convidamos o pão da presença para estar conosco. Se não sempre, mas por diversas vezes, sempre que a mídia, a imprensa, as pesquisas declaram orgulhosa alguma coisa que descobriram, né? As pesquisas modernas declaram, a gente vê numa revista, a gente vê numa reportagem, elas encontram alguma coisa fenomenal que elas descobriram, uma nova verdade. Essa nova verdade, todas as vezes, por infinitas vezes pelo menos, encontramos princípios já estabelecidos na página da Bíblia. O que eu disse para vocês, nós vimos o que a Bíblia fala sobre a mesa. Mas o que será que a ciência diz sobre a mesa? A hora da refeição é considerada por psicólogos, psicopedagogas e pediatras muito importante para a educação, não só alimentar, mas psicologicamente é essencial para as crianças.
a premiada produtora, e todas essas pesquisas que eu vou relatar para vocês são pesquisas americanas. A premiada produtora de documentários de jornalista Miriam Weinstein, no livro O Surpreendente Poder da Refeição em Família, ela se baseia em estudos das áreas da psicologia, da área da educação, nutrição e sociologia, para abordar o fenômeno cultural das refeições familiares. A pesquisa completa a levou à surpreendente conclusão. Fazer refeições em família, ela usa um termo assim, é uma bala mágica que melhora drasticamente a qualidade de vida cotidiana das pessoas, as chances de sucesso de seus filhos no mundo, a saúde da sua família, e ela conclui que fazer refeições em família nos torna mais fortes, mais inteligentes, saudáveis e felizes. Olha o que eu estou mostrando para vocês. A gente viu alguns textos que a Bíblia nos mostra à mesa. Com Jesus, com a Bíblia era importante a presença na mesa. E aí agora nós estamos falando de pesquisadores renomados dos Estados Unidos. Eu citei o primeiro exemplo para vocês, falando para a gente que eles descobriram quão importante são as refeições. A socióloga alemã Angela Kepler conduziu uma pesquisa com 300 famílias alemãs, onde demonstrou que famílias que optam pelo velho hábito de conversar durante as refeições, em vez de assistir à televisão, obtêm maior harmonia e fluidez em suas relações. A socióloga chegou à conclusão de que uma das melhores terapias familiares é a comunicação à mesa. Estudos da Escola de Pedagogia de Harvard, nos Estados Unidos, revelam que quem compartilha regularmente as refeições com a família, além de comer melhor, tem maior bem-estar físico e emocional. No Centro Nacional de Dependência e Abuso de Drogas da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, esse Centro Nacional descobriu, que quanto mais refeições são feitas junto com os pais, mais os filhos se dão bem na escola e atrasam a iniciação sexual, além de ter menos probabilidade de beber, fumar, usar drogas, ficarem deprimidos, brigarem ou desenvolverem distúrbios alimentares. Vocês estão conseguindo entender quantas pesquisas do mundo contemporâneo, da nossa sociedade contemporânea, a gente está apresentando, mas algo que a Bíblia já mostrava para a gente. Um levantamento realizado em 2007 com 20 mil alunos ingleses de 16 anos demonstrou uma forte relação entre refeições regulares à mesa com a família e o bom desempenho no exame escolar feito por todos os secundaristas da Grã-Bretanha. Ainda na Grã-Bretanha, segundo os dados da pesquisa que foram recentemente publicados pelo Departamento de Crianças, Escolas e Família do governo britânico, constatou que os melhores resultados estavam entre os filhos de família que se reúnem para comer junto à mesa. Outra pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, mostrou que a criança que se senta à mesa com os pais alimenta-se melhor em comparação aos coleguinhas que se sentam sozinhos. Podemos concluir que essas descobertas psicológicas e sociológicas modernas têm esclarecido e confirmado que as famílias que dedicam tempo para comer junto à mesa se saem melhor em todas as áreas. Se saem melhor na área do corpo, da mente, da alma e do espírito. E se serve para confirmar ainda mais que a palavra de Deus é verdadeira e que as pesquisas modernas tão somente confirmam verdades que o Senhor já revelou em sua escritura há anos e anos atrás. Você deve estar dizendo: não tenho tempo nem de comer, agora alguém está me dizendo que eu tenho que sentar na mesa e ficar conversando. Você pode estar pensando: trabalho como um louco para dar um bom estudo para os meus filhos e é exatamente por isso que eu não tenho tempo de sentar na mesa, eu sou o último a chegar em casa.
Você pode ainda estar pensando aí. Uma vez por ano eu viajo com a minha família e nesse momento é o momento que nós temos para ficar juntos. Eu não tenho momento para todo dia, ou pelo menos 5 vezes na semana, como pesquisas afirmam que pelo menos 5 vezes em uma semana nós temos que sentar à mesa, mas eu não tenho esse tempo. Eu viajo, eu separo uma vez por ano para viajar e já é o suficiente. Ou você pode estar pensando, tenho infinitas mensagens para responder no meu celular. O meu trabalho é muito pelo celular e só tenho horário de responder essas mensagens durante as minhas refeições. Mas você pode também estar pensando, será a experiência da mesa um simples ato de compartilhar refeições regulares em família, algo absolutamente vital, como essas pesquisas mostram, para a saúde e a estabilidade da família, da sociedade no longo prazo? Mas será que algo tão simples, que é comer sentado numa mesa, conversando com o seu filho, olhando no olho um do outro, será que se isso, quando negligenciado, tá, entre as famílias, pode causar uma decepção, sabe, danos à vida da família? Será que pequenas coisas, quando são negligenciadas, podem se tornar grandes problemas? Dev, ela faz um paralelo com a desintegração do ônibus espacial Columbia e as famílias. Ela faz uma comparação. Eu acredito que ela usou esse exemplo desse ônibus espacial porque um dos filhos de Dev, aliás, o filho de Dev, é um físico muito famoso nos Estados Unidos. Então, Dev, ela faz esse paralelo, tá? Coisas pequenas podem causar estragos grandes, como o simples fato de sentar à mesa pode causar estragos grandes em uma família. Quando ela faz essa comparação com esse ônibus, em 1º de fevereiro de 2003, toda a América estava em choque, porque o ônibus espacial da NASA, a missão STS-107 do Columbia, conseguiu ter uma missão bem-sucedida no espaço. E quando estava no caminho de volta, ele fez toda a missão no espaço, já estava voltando, entrando na atmosfera terrestre, perceberam que os sensores de calor externo da espaçonave tiveram um pico de temperatura. A temperatura, tá, desses sensores subiu demais. A comunicação com o controle do solo ficou impossível. Eles tentavam se comunicar com o solo e não conseguiam. Tentavam ligar para o departamento de comunicação da Flórida, dizendo que tinham um problema, mas perderam a conexão. Perderam total conexão. Naquele momento, o que ninguém achou que poderia acontecer, aconteceu. Esse ônibus espacial desintegrou-se e todos os 7 astronautas que estavam dentro dele, 2 mulheres e 5 homens, eles morreram. Muita pesquisa para descobrir o que havia acontecido. Afinal, essa missão desse ônibus espacial era uma missão perfeita. A espaçonave foi alvo de muita pesquisa. Muitos anos de pesquisa, muito estudo, professores, cientistas, as melhores mentes dos Estados Unidos investiram nesse foguete e nunca acharam que poderia dar errado. Uma equipe com os melhores investigadores começaram a investigar o que poderia ter dado errado com aquele foguete. Até que um homem diz, será possível que uma minúscula parte do escudo de proteção de calor tenha causado a destruição do ônibus espacial inteiro? Os cientistas mais que depressa responderam, imagina, impossível. Afinal, o ônibus espacial, ele viajou por mais de 17 anos sem nenhum incidente. A falha de uma partícula não seria capaz de destruir a espaçonave inteira. A equipe de investigação fez vários anúncios. A tragédia estava detectada. O que havia acontecido? Uma pequena espuma de uma mínima espessura escapou. E quando a espaçonave foi adentrar, na atmosfera, ela escapou e chocou a asa. E quando chocou a asa, o que aconteceu? Tá? Ela se desintegrou totalmente. Uma falha com poucos centímetros de rachadura causou uma catástrofe e interrompeu um programa espacial multimilionário. A rachadura mínima derrubou a espaçonave e decretou o fim do programa inteiro. E Dev fez esse paralelo para mostrar que coisas tão pequenas, aparentemente, podem causar estragos gigantes.
O ônibus espacial da NASA, STS-107, aparentemente tão indestrutível, e um simples pedaço de espuma foi capaz de desintegrá-lo. Se algo tão pequeno fez com que algo tão grandioso fosse destruído, me referindo ao ônibus espacial da NASA, será possível que uma pequena função do lar, quando negligenciada, acaba causando a destruição de toda uma instituição familiar? Será que mesmo sendo líderes, pessoas que trabalham na obra, pessoas que dispõem de tempo, servos de valores na presença do Senhor, quando negligenciam a experiência da mesa, podem colocar em risco a sua família? Podem afetar a sua relação com a família? O que está levando à ruína da família e causando a desintegração dessa instituição tão linda? A família é um projeto de Deus. Deus criou a família. Será que um projeto que nasceu do coração de Deus, o nosso Criador, é tão difícil de dar certo? Lar é onde a família habita. Deus planejou o lar para ser parte central da nossa vida. Lar não é apenas uma estrutura física, uma casa com paredes, com quadros, onde eu vou para dormir. Ou talvez lar não é só o meu endereço postal. O lar deve ser um lugar acolhedor, onde membros da família constroem relacionamentos saudáveis, aprendem, choram, riem, compartilhem momentos, independente se bons ou ruins. Independente se esse lar é uma cabana ou se é uma mansão, uma morada se transforma em um lar quando as pessoas passam tempo juntos. Lar, ela frisa muito isso e é uma das frases que nós colocamos na mesa. Lar é onde o coração está. Lar é onde o coração se forma. Existe uma relação muito importante entre o lar e o coração humano. Dentro do lar, nosso coração pode ser magoado ou endurecido por aquilo que vivenciamos. Mas dentro do lar, o nosso coração pode ficar fortalecido, seguro, sensível pelo que acontece ali. Se o lar é a base da sociedade humana, será então possível que a mesa, o lar é a base da sociedade humana. Será que a mesa constitui a base da estabilidade humana? Se é no lar que o coração se forma, então é na mesa que o coração se conecta, que tem essa conexão. Hoje Deus está dizendo para mim e para você: arrume sua casa, arrume sua mesa. O princípio da mesa é a mensagem de Deus para a nossa geração, a fim de fortalecer as famílias, nos preparar para fazer a obra dele no mundo atual. As gerações passadas, instintivamente, eles praticavam o princípio da mesa e desfrutavam os resultados. Tínhamos relacionamentos duradouros, segurança emocional e motivação pessoal. Isso quer dizer que em todas as famílias? Não. Eu consigo trazer à memória como era a mesa na minha família, na minha infância. Se uma coisa era priorizada, era a mesa. Na casa dos meus avós, a mesa era um lugar sagrado. Ela não gostava que se sentasse à mesa sem camisa. Ela não gostava que se sentasse à mesa usando um boné. Ela tinha o hábito de um esperar o outro para a refeição. Isso era importante na minha casa. Na sociedade atual, a que nós vivemos, na nossa vida, é cada vez mais fragmentadas por atividade, estilos de vida de uma perda de valores absolutos que nos afastam da mesa familiar. O que percebemos hoje são famílias isoladas, mesmo dentro da própria casa. Traz na sua memória. Se você não vive isso na sua casa, traga algum exemplo. Hoje nós vemos famílias isoladas dentro do mesmo espaço. A correria do dia a dia e uma agenda cheia de atividades tem interferido em um dos momentos mais importantes que se pode ter em família, a hora da refeição. A tecnologia trouxe muitas coisas boas. A comunicação é mais rápida, é mais eficiente, mas parece que quando o assunto é comunicação interna, comunicação dentro dos lares, o cenário muda completamente. Estamos cada vez mais individualizados, menos comunicativos. Cada um fica no seu lugar especial,
Um filho num quarto, o outro filho no outro, o pai em um lugar, a mãe no outro, de preferência com o smartphone ao lado para não perder nenhuma notificação. As experiências à mesa, na sociedade atual, estão cada vez mais raras e para alguns nem mais existem. Porém, precisamos estar atento. Existem ciladas e a autora chama essas ciladas de raposinha. E eu vou chamar essas ciladas de cilada. A primeira cilada é: ocupado demais fazendo coisas boas. Creio que o objetivo do inimigo para nós é algo mais ou menos assim. Já que não posso levar aqueles que verdadeiramente conhecem a Cristo a negá-los, já que eu não posso fazer Adriana, que conhece a Cristo, negar a Cristo, vou deixá-la bem ocupada para que ela não se assente à mesa onde habita a presença redentora de Jesus. Estou dizendo assim para você. Hoje, o inimigo, ele é muito mais astuto do que nós imaginamos. Tá? Hoje, ele sabe que fazer Adriana negar a Cristo seria algo impossível. Mas por que não sobrecarregar a agenda da Adriana para ela não ter tempo de assentar-se à mesa? Uma das estratégias mais eficazes de Satanás é nos deixar tão ocupados que não ficamos mais em casa. Ele nos distrai, assegurando que estejamos tão ocupados fazendo coisas boas. Porque se a gente está ocupado fazendo coisas ruins, a gente não vê a hora de voltar para o lar. Mas não, ele coloca coisas boas para que façamos, para que não tenhamos nem tempo e nem tanta vontade de voltar para o lar. Isso causa pequenas fissuras nos lares, pois aqueles que deveriam se conhecer bem, que é a família, os filhos, os pais, compartilhar coisas, dividir problemas, sonhos, bênçãos, já não mais se conhecem nem direito. Essa é a primeira cilada. A segunda é o negativismo. Existe uma ligação direta entre saúde emocional e cérebro. Tá? Nossa saúde emocional está totalmente ligada ao nosso cérebro. Dr. Daniel Amen, neurocientista, clínico psiquiatra, especializado em infância e adolescência e diretor médico da clínica Amen para a medicina comportamental, ele define. E ele define não é com teoria, com o uso da tomografia computadorizada por emissão de foto único. Esse pesquisador, médico, cientista, ele define que o negativismo recorrente é capaz de danificar células do cérebro humano. Olha o que eu estou dizendo para você. Que quando o excesso de negativismo é colocado na mente de uma pessoa, foi comprovado que partes, das células do seu cérebro são danificadas. Amen afirma: o cérebro, ele é essencial para a alma. Aquilo que a alma humana se torna é muito influenciado pelo que a mente recebe de interação com a família. Ou seja, o que a família determina para o seu filho, isso influencia totalmente na vida psicológica, na vida dele ao redor e durante os anos. Quando avaliamos isso, começamos a medir o que dizemos um para os outros dentro do lar. Em Filipenses 4:8, diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu vou parafrasear esse versículo. Encontre algo positivo em toda pessoa e em toda situação. Fixe seu pensamento em coisas boas, em coisas que lhe tragam prazer, em coisas que lhe tragam alegria. Nossos pensamentos se transformam em palavras. Quando pensamos coisas ruins, temos palavras ruins. Quando pensamos coisas boas, temos palavras boas. Nossas palavras se transformam em ações. Nossas ações se transformam em hábitos e os nossos hábitos em caráter.
A mesa deve ser o lugar em que o coração recebe acalento. É no encontro à mesa que temos a oportunidade de olhar nos olhos dos nossos filhos, ou do nosso esposo, ou da nossa mãe, e ter a grande oportunidade de construir relacionamentos duradouros e fortalecer laços. Falar palavras que edificam, permitir que as outras pessoas contem as suas fraquezas, permitir que os nossos filhos coloquem na mesa os seus medos, as suas inseguranças, as suas incertezas. Falar de assuntos que constroem, falar de amor ao próximo, falar de solidariedade, falar de Cristo. Jamais usar aquele momento para destruir o outro. Jamais usar a mesa para destruir o seu filho, dizer palavras que não o fortaleçam, ou mesmo destruir a vida alheia. Se desejamos que nossa família experimente cura emocional e força, é muito importante criar uma atmosfera de conversas positivas, de conversas saudáveis e edificantes ao redor da mesa. A mesa posta está em alta. Nós até temos irmãs da nossa igreja que trabalham com mesa posta. Todos querem uma mesa bonita, com suplá, taças, pratos lindos. E eu confesso, eu gosto muito de mesa bonita. Porém, o que nós estamos falando aqui é além disso. A mesa posta, a taça, o prato bonito, o suplá, a toalha, o guardanapo, realmente tudo isso é fantástico. Não podemos negar que uma mesa bonita e bem arrumada se torna um atrativo. Uma mesa bonita e bem decorada é capaz de nos deixar o nosso momento ainda mais belo, e também temos a certeza que a pessoa que preparou aquilo pra gente, preparou com tanto carinho e nós nos sentimos super amados. Eu tenho uma amiga em São José do Rio Preto que cada vez que eu vou lá, ela prepara tudo com tanto carinho, entendeu? E eu me sinto assim extremamente amada. Porém, a mesa posta vai além disso. Quando preparamos uma mesa, temos ali não só a beleza da mesa, os detalhes da mesa, mas sim evidenciamos o amor na mesa, a alegria, a gratidão de estarmos ali e ter alguém para dividir, compartilhar não só o alimento, como também histórias. Quando recebemos um amigo em casa, não é tão bom compartilhar histórias, compartilhar momentos? Quando nos propomos a isso, existe um milagre. O milagre da mesa. Existe o milagre do pão da presença. Não sei quais são os seus hábitos hoje, mas eu convido você a testar a experiência da mesa. Na hora do café, na hora do almoço, na hora do jantar, o tempo que você tiver na sua casa, ou mesmo se de repente não teve, essa semana não consegui fazer a experiência da mesa na minha casa, mas eu posso fazer. Sentar à mesa na padaria, eu posso fazer num restaurante, onde tem uma mesa, eu posso estar com pessoas e compartilhar a experiência da mesa. No tempo que se chama hoje, momentos assim são raros. Deixe que a mesa reúne você com sua família, você com seu amigo. Arrume sua casa, organize sua sala de jantar, ou sua cozinha, ou a sua área do fundo. Coloque uma mesa, várias cadeiras e, de preferência, coloque uma cadeira para uma visita, para tornar aquele lugar um lugar ainda mais especial, um lugar de comunhão. Aprenda a receber pessoas. Quando eu li esse livro, ele trouxe várias experiências. Eu sou uma pessoa que gosto muito de receber pessoas em casa. Gosto muito. E um dia, vou até compartilhar isso com vocês, o meu filho mais novo, ele fala para mim, ele senta... Eu e o pai, à mesa da cozinha, e fala assim: impressionante, vocês mal conhecem uma pessoa e essa pessoa já está jantando na nossa casa ou almoçando na nossa casa. Mas nós somos assim, eu amo mesa. E às vezes eu achava que eu poderia estar errada em algumas coisas. E o livro me fez perceber quão importante é isso. Reserve um tempinho na sua agenda que está cheia. Tá? Fortaleça os seus relacionamentos, fortaleça as suas amizades, fortaleça seu comprometimento com seu filho, fortaleça seu casamento, fortaleça o seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com aquele que você julga importante. Fortaleça o seu relacionamento com aquele amigo de trabalho que às vezes você percebe que é um problema para você. Convide ele para um almoço, um lanche da tarde, doe-se, preparando ou arrumando o ambiente.
promova a comunhão. E não esqueça, lógico, de convidar alguém muito especial para estar junto de vocês na mesa, que é o pão da presença. Relacionamentos que não alimentamos tendem a perder-se no tempo. Não quero dizer que é só na mesa, que somos capazes de recuperar uma amizade, por exemplo. Mas na mesa nós podemos reviver muitas coisas, podemos planejar outras, podemos aprofundar relacionamentos. Quando reunimos a família em volta da mesa, a presença de Deus nos encontra ali. Quando nos sentamos à mesa com familiares, amigos, a sós, o pão da presença, Jesus, se encontra conosco naquele momento. A mesa é lugar de propósito. A mesa é lugar de provisão. A mesa é lugar de participação. Quando eu falo que a mesa é lugar de provisão, cada vez que damos graça pelo alimento, incluímos outra presença à mesa. Nós estamos convidando Deus, Jesus, para jantar conosco. A mesa é lugar de provisão. A mesa é lugar de participação. Sua casa deve estar aberta à hospitalidade. Demonstrar hospitalidade não é o mesmo que receber pessoas em casa. Eu posso receber pessoas na minha casa para jantar e não demonstrar hospitalidade. A hospitalidade é transformar estranhos em amigos. Nós podemos mudar a vida de uma pessoa quando nós colocamos aquela pessoa para jantar ou almoçar e para sentar num lugar especial à nossa mesa. Deve relata uma história que me chamou muito a atenção. O marido dela, pastor, por anos visitava presídios, cadeias, e na mesa dela se sentava desde pesquisadores, cientistas, doutores até presidiários. E quando um dos presidiários ia sair da prisão, ele havia estuprado, ele havia matado muitas pessoas, e ela prepara uma mesa junto com a família, os 2 filhos, o marido, e ela prepara uma mesa, a ponta da mesa, no lugar principal da mesa, ela prepara para esse moço se assentar. E a hora que ele chega na casa, ela diz a ele, senta-se. E ele fala, eu? E ela repete, senta-se. E ele diz, eu? E aí, depois de vários momentos insistindo para que ele sentasse à mesa, ele responde a ela, eu nunca tive a oportunidade de sentar numa mesa. O que eu quero dizer para vocês, que essa noite possa aguçar a sua vontade, que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, que você possa abrir a sua casa para receber pessoas, que você possa, no seu momento da mesa posta com a sua família, com o mais simples que você tenha. Nós procuramos fazer uma mesa com maior cuidado, com maior mimo, porém sem colocar taças lindas, sem colocar as coisas mais exuberantes à mesa. Nós colocamos uma toalha, nós colocamos prato, um copo simples, essa taça é a taça que eles colocaram para eu beber a água. Colocamos guardanapo de tecido, e guardanapo de tecido não quer dizer que é chique. Deve conta que no começo da sua história, ela só usava guardanapo de tecido porque ela não tinha dinheiro para comprar de papel. Então ela comprava de tecido, fazia, e ela mesma lavava para receber as pessoas. Nós vamos perceber que, para ter total carinho, nós colocamos mensagens em cada prato, com alguns dizeres sobre a importância da mesa. E você pode preparar isso para os seus filhos, você pode preparar isso para os seus amigos, você pode preparar isso para sua mãe, para sua família. Usa a mesa para edificar a tua vida, usa a mesa para fortalecer o seu relacionamento, usa a mesa para poder ter uma vida melhor no mundo atual. Nós sabemos que quando Cristo voltar, nós vamos nos assentar à mesa. E nós vamos nos assentar à mesa com Ele. Nesse momento, nós vamos orar. E eu quero propor para você que eu que eu esteja orando por você, mas que você esteja orando por mim. O mundo que nós vivemos é um mundo de muitas lutas, muitas tribulações, nós passamos por momentos de fraqueza. E eu confesso para vocês que essa semana na minha vida foi uma semana de muita luta. Porque eu acredito muito que quando nós nos colocamos na presença do Senhor para falar de algo que Ele tem como grandioso, que é a família, que é a bênção sobre a família,
o nosso adversário não se agrada, né? Porém, para a honra e glória do Senhor, né? Eu estive aqui, nós falamos e nós meditamos sobre o que o Senhor queria falar. Nós vamos estar orando e eu peço oração pela irmã Juscelia Ferreira, né? Que a diaconisa Lloyd colocou. Ela vai passar por uma cirurgia de vesícula essa semana. Que Deus esteja com ela. Também peço que orem pela Cristiane Florencio, nossa amiga da igreja de Vila Medeiros, sofreu um princípio de infarto e carece das nossas orações para sua recuperação. O Alessandro Aparecido Rossini, né? Ele pede oração pelo Manuel Marques Pereira, que vai realizar cirurgia dia 31 de agosto e requer cuidados de Deus. Vamos orar por todos nós, por todos os pedidos de oração que nós sabemos que a igreja está orando. Vamos orar um pelos outros, vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pelos nossos lares. Eu estarei orando por vocês, orem por vocês, por alguém que você conhece, orem por mim. Vamos lá? Santo eterno Deus, na tua presença eu me coloco. E eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui hoje. Que às vezes não me sentindo tão merecedora, mas mesmo assim, tu vens, Senhor, com tua mão e colocas, Senhor, sobre mim o teu cajado e, Senhor, me fortalece e faz com que consigamos passar o que tu quer passar à igreja. Ó Senhor, eu quero te agradecer por cada vida que hoje pôde estar aqui ouvindo a palavra. Eu quero agradecer pela minha vida. Eu quero agradecer por essa vida, pelas vidas dessa sociedade de mulheres que nós temos na nossa igreja, que são mulheres valorosas, que são mulheres que estão sempre preocupadas com a família e com a vida de outras pessoas. Senhor, que possamos sempre estar na tua presença, que tu possas nos levantar sempre que caímos, Senhor, que possamos estar na sua presença sempre. Tu conheces o coração de cada servo que está aí do outro lado, Senhor, da nossa imagem. Tu conheces, Senhor, o que cada família necessita. Tu tens acesso aos nossos pedidos de oração e nós colocamos, Senhor, na tua presença para que tu faças o melhor, para que tu venhas, Senhor, com a tua mão poderosa, Senhor, e abra o nosso entendimento e abra o nosso coração. Ó Senhor, promova a cura, Senhor, promova a libertação, promova, Senhor, um recomeço das famílias. Que essa experiência possa ser algo vivo, como foi na minha, como foi na vida de tantas famílias, que possa ser na vida das pessoas que vão nos ouvir no decorrer agora da semana, com esse culto gravado, e das pessoas que nos ouviram, Senhor, nessa noite. Eu te louvo, eu te agradeço e eu te honro, porque tu és grande, misericordioso e piedoso. Antes de nós encerrarmos o nosso culto, acompanhe esse vídeo, antes de nós nos despedirmos, esse vídeo que foi preparado com carinho para vocês, e meditem na letra desse louvor. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida.
dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Que lindo, né? Meu desejo é que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração como falou ao meu. Que você se empenhe, lute, priorize e arrume um lugar na sua agenda para fazer essa experiência da mesa. E quando você fizer, o grupo de mulheres, eles têm um desafio para vocês. Quando vocês fizerem a experiência da mesa, poste no grupo da igreja, se você é da igreja. Poste no grupo de mulheres, se você é mulher. Poste, se você não é da igreja, na sua rede social. E mesmo se você é da igreja, poste no seu Insta, no seu Face. Compartilhe conosco sua experiência e vamos contagiar mais pessoas com o que Cristo tem nos ensinado. Amém. Vamos nos curvar a nossa fronte e vamos nos despedir? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Uma excelente semana, fiquem com Deus e obrigada por estar com a gente adorando ao Senhor Jesus. Amém.